abrir aqui. Não, esse é a senha, né? Ah. O nome aparece. Trabalhar nos próximos dias com o espelho da caridade. Esta tradução aqui, ela tem muitas imperfeições, às vezes imperfeições assim que desfiguram o texto, porque foi traduzido do italiano, não do original. Tem uma vantagem, tem as notas aqui, uma edição com notas, mas infelizmente, às vezes, nós lemos em comunidade esse livro e vimos muitos problemas de tradução. Se aparecer algum problema nos textos que nós vamos ver, eu aviso. Mas que tem esse livro tem que ler com cuidado. Mas existe, não sei, os mosteiros devem ter a coleção de azul, lá dos trapistas da Argentina, fizeram a tradução muito boa. Hoje tem italiano também, e uma tradução boa também. Tem francês, hein? Essa é Monte Carmelo. Essa eu não tive nas mãos, não sei dizer qual é a qualidade dela. Essa aqui é a francesa, da coleção de Bellefontaine, excelente, porque era o maior conhecedor de Santo Euredo que examinou. Ele trabalhava com uma monja acho que Clairefontaine, uma monja belga, uma trapista belga, e os dois tinham uma parceria muito antiga. Ela traduzia, ela era muito competente, ele fazia as notas, né? Bem, o livro O Espelho da Caridade pelo menos do ponto de vista cisterciense, é o livro mais importante, porque ali Santo Euredo concentrou todo o conhecimento, toda a experiência dele relativamente à espiritualidade cisterciense. Ainda mais porque é um livro marcadamente apologético. O que quer dizer isso? Um livro feito para defender a espiritualidade cisterciense, porque a essa altura já começavam a aparecer problemas, contestações, etc. E quem sabe até no próprio seio dos mosteiros cistercienses, porque a essa altura já havia muitos mosteiros, mas isso é só uma conjectura. Eu já vi uma interpretação de um monge de Citeaux, da atual abadia de Citeaux, padre Joel Regnot, que diz que a Carta de Ouro, do Guilherme Saint-Thierry, é um livro que já contém críticas aos próprios cistercienses, porque estão abandonando certos princípios. É uma hipótese, uma tese dele, não é? Mas são coisas que não podemos dizer que estão absolutamente provadas, né? Especificamente, quando critica as celas muito adornadas, ele estaria, uma passagem da Carta de Ouro, ele estaria se referindo aos próprios cistercienses que estavam embelezando os mosteiros. Mas não se pode afirmar com certeza que seja assim. Então, os cistercienses não estão preocupados nem em fazer teologia, nem dissertar sobre filosofia.
eles estão preocupados com a espiritualidade monástica, com a conversão monástica. Mas, para isso, para essa espiritualidade monástica ficar fundada, vários autores, inclusive, sobretudo São Bernardo, mas Guilherme Saint-Thierry também, e aqui nesse livro Santo Eulredo, eles vão praticar uma antropologia filosófica. O que é antropologia filosófica? Uma visão do homem filosófica, uma visão racional do ser humano. Mas não porque eles busquem ciência antropológica, e muito menos, né? Isso estaria ligado à moderna antropologia. Mas eles queriam, para construir o caminho da alma para Deus, eles queriam fundar a espiritualidade num exato conhecimento da alma humana. Então, todos eles vão ter, esses principais vão ter o que se chama em latim um tratado de anima, a visualização filosófica, racional da alma humana. Porque é daí que se vai poder falar da possibilidade do homem acolher a Deus, responder a Deus e receber a graça. E chegar a que eles querem, a união mística. Por outro lado, completando, e é o aspecto principal, todos esses autores vão ter também uma espécie de tratado de contemplatione. E a contemplação para eles é o tratado do amor de Deus, né? Todos eles vão falar, e sobretudo São Bernardo, né? Que tem o tratado do amor de Deus. Mas o de ânima de São Bernardo, essa reflexão sobre a alma humana, racional, está no de gratia e de libero arbitrio. Eu esqueci de dizer, esse curso, ou essa introdução à espiritualidade de Santo Eulredo, eu vou apresentar tal qual eu o recebi já, são quase 30 anos. Porque em 1994, o padre Charles Dimon, esse grande especialista que faleceu tem uns 5 anos por aí, ou mais, um pouquinho, ele deu um curso no Mosteiro de Azul. E na época, o abade de Azul, o Eduardo Golan, que está vivo ainda, acho que ele escreveu alguma das introduções aí. E ele me convidou. Ele tinha vindo ao Brasil para dar uma conferência numa Simbra sobre São Bernardo, e aí nós nos conhecemos ali. Depois eu preguei retiro na Trapa, e durante o retiro ele foi eleito abade de Azul, né? Então eu já conheci, ele me convidou, e foi uma excelente oportunidade que eu tive, porque foram 2 cursos. O padre de Charles Dimon era uma grande autoridade, quem sabe talvez quase que a maior, né? Pelo menos em espiritualidade, né? São Bernardo e Santo Eulredo, foram 2 cursos. Um foi sobre São Bernardo, foi em Novo. Depois, sobre Santo Eulredo, foi em Azul, trocou, né? O masculino. Fez no mosteiro, quer dizer, no mosteiro feminino foi São Bernardo, e no masculino foi o Santo Eulredo. Azul e Novo. Então, é um texto, é um curso muito claro, muito didático. Eu não tenho a pretensão de acrescentar nada, eu vou tentar ser fiel ao que recebi. Pode ser que a situação exija algum comentário, mas eu não tenho nada a acrescentar ao que o padre Charles Dimon colocou. Então, ele começou dizendo isso. Isso é importante, porque às vezes nós vemos obras, mas por que o cisterciense está falando sobre a alma humana? Por que fala em de ânima, etc.? É justamente porque é um degrau para a espiritualidade. Mostrar a possibilidade da alma, do homem, né, encontrar-se com Deus. Então, precisa que isso ser bem fundamentado.
Mas depois, todos eles tratam do que é principal, da vida de união com Deus, que eles se chamam de contemplação, ou da vida de caridade e união com Deus. Então, no século XII, as perspectivas são diferentes, não é? Hoje a nossa abordagem é sempre antropocêntrica, o homem centrado em si mesmo, né? O homem se projetando. Então a perspectiva, até a cristologia, a perspectiva assim, que acabou predominando, pelo menos é muito forte, é da cristologia ascendente, se parte do Cristo homem para chegar ao Cristo Deus. Então, sempre, a antropologia se parte simplesmente da fenomenologia do homem, o que é o homem, como ele se manifesta, etc. Mas aqui, essa antropologia do ciência, essa visão racional do homem, da alma humana, da psicologia humana, ela é descendente. Ela parte do fato fundamental de que o homem é criatura. Então, em vez de sair daqui de baixo para descobrir lá em cima, começa lembrando que o homem é criatura. Então muda completamente a perspectiva, não é? E isso para a nossa mentalidade hoje é mais difícil. Nós somos sempre impulsionados a ver as coisas a partir do nosso mundo horizontal. Então, vai se falar do homem uma perspectiva descendente. E o que é importante não é simplesmente o fato de o homem tem que ter um criador, etc. Eles já vão para o que interessa. O homem é imagem, é criado à imagem de Deus. Esse é o fato fundamental. Se é criado à imagem, ele já tem um parentesco, né? Uma certa semelhança. Se tem uma certa semelhança, pelo menos, de alguma maneira, ele opera com Deus numa faixa comum, pelo menos de uma certa maneira, né? Claro que nós estamos falando de criatura e criador e não há termos de comparação entre esses dois pontos. E também essa antropologia, ela se concentra na alma, no espírito, na parte superior da alma. Não é? Quem estuda filosofia aí, o pessoal do Padre Estevão aí, os Padres Estevãos que estão aqui, os dois, quem está aí da teologia aí, não é? A psicologia, na filosofia tem lá a psicologia racional, né? Eles vão falar da percepção, sensação, uma opção de coisas, mas isso, eles não estão interessados nisso, não é? Eles estão interessados não na percepção, na sensação, estão preocupados com a operação da parte superior, do espírito, da alma. Normalmente eles são agostinianos, eles usam a divisão tripartida, né? Memória, razão e vontade. Nós estamos antes da escolástica de Santo Tomás de Aquino. Então, o homem é um ser espiritual. Isso aqui é fundamental para eles. Criado à imagem de Deus. Mas ele é encarnado. Então não é como um anjo, muito menos como Deus. Isso é importante porque esse fato de ser espírito encarnado vai determinar a abordagem do cisterciense, porque vão ter que tratar dos problemas que a alma enfrenta na sua ascensão para Deus. Mas isso não é novo, né? O monaquismo, desde o princípio, se preocupou com as paixões, né? Bem, então essa antropologia do cisterciense, ela é divinizante. É uma antropologia que visa a divinização do homem. Não é uma arte de bem viver nesse mundo. Eles estão preocupados em como a alma pode chegar a Deus.
se pode dizer, essa perspectiva, que a meta dos padres cistercienses a sua grande busca é valorizar o elemento divino que está pelo homem. Quer dizer, já essa ideia da imagem, e depois porque há um desígnio divino. Vai aparecer mais adiante, mais adiantando, porque é uma intuição importantíssima, eu diria fundamental em São Bernardo. Abrir um parênteses, mas aqui o curso é de Santo Eulredo. Por que está falando de São Bernardo? Porque Eulredo é discípulo de Bernardo. Não se pode dizer que ele copiou São Bernardo em tudo, tem sua originalidade, seu valor, mas ele não deixa de ser um discípulo. As grandes intuições vêm de São Bernardo. Embora às vezes, como vai aparecer também no curso, ele apresente essas intuições de maneira mais criativa, até melhor que São Bernardo. Nem sempre, né? São Bernardo é difícil, muitas vezes, superar. Nós estamos lendo nas colações os sermões diversos e de ver a genialidade de São Bernardo, a maneira como ele consegue criativamente apresentar as coisas a partir da escritura, de pequenos trechos, etc., dos salmos, etc. Mas então, aqui valorizar o elemento divino, não só porque o homem tem a imagem de Deus, já é uma semente divina no homem, certo? Mas porque Deus procura o homem. Aqui que está a ideia que é importante, São Bernardo, é fundamental, é a base da espiritualidade. Deus procura o homem. Deus já está no homem. Antes que o homem procure, Deus já está presente, não pela presença de imensidade, pela onipresença, mas há uma presença qualificada, uma presença que se fundamenta no amor. Busca, concretamente. Uma busca que supõe o amor. Deus ama as suas criaturas. Então, nesse sentido, os cistercienses são extremamente otimistas, né? O problema, certas espiritualidades posteriores, embora não tenham tido essa intenção, são muito pessimistas no fundo, né? Esse é um exemplo do jansenismo. O homem tem que fazer um esforço danado para ser digno de Deus. É claro que o homem tem que fazer esforço para receber a graça, mas é tudo precedido pela graça, né? E, por outro lado, essa ideia de que Deus, vamos dizer, afetuosamente, entre aspas, né, se pode falar assim, Deus está buscando a sua criatura. Então, a porta já está aberta, né? Não é isso? Então, a espiritualidade deve ser simples, porque não precisa de muita elaboração. Não quer dizer que seja fácil. Uma coisa é ser fácil, outra coisa é ser simples, né? A espiritualidade deve ser simples, porque Deus está buscando um homem, e o homem vai concordar com essa procura. Os senhores acham isso difícil, compreender isso? Isso é difícil, né, irmão Tereza? Isso não entra na cabeça de ninguém, né? Hein? Ou entra? Não sabe? É simples, né? Aí o pessoal vem do mosteiro, quer saber métodos de espiritualidade, método de oração, método de meditação, né? Mas não. Quer dizer, essa ideia qualquer um compreende. Deus está buscando. É claro que isso vai ter consequências, e consequências muito sérias, né? Mas é uma coisa simples, no fundo. Então, esse espelho, esse livro começa com cartas. A introdução é as cartas que Bernardo e Eulredo trocaram, que resultaram, quer dizer, o convite de São Bernardo, a resposta de Eulredo. Nós vamos ver esses textos. Os senhores sabem que naquela época, e até muito depois, até não tanto tempo assim, talvez até
a geração anterior se dava muita importância ao estudo da retórica, como compor um discurso, como compor uma obra, como começar, como fazer introdução, não é? E os medievais, que conheciam os autores clássicos, que estabeleceram essas regras, autores clássicos, os gregos, os romanos, os grandes autores, eles tinham essas regras, né? Santo Agostinho era professor de retórica, né? Ele era um mestre na arte de escrever, de falar, etc. Então, eles, na formação dessas pessoas cultas da época, dos ciências, aprendiam isso. Então, e aqui nós temos uma espécie de peça retórica, sabe? Porque são cartas construídas para transmitir uma mensagem, não são simplesmente cartas assim que saem do coração. Estou escrevendo um livro, ficou difícil, levei tantos dias, né? A coisa é mais artificiosa, mas é interessante ver, porque através dessas cartas se vai perceber alguma coisa. Então, a intenção de Eulredo vai aparecer logo na carta que ele escreve, né? Então, se vocês abrirem aqui o Espelho da Caridade, vocês vão ter o prólogo do Abade Eulredo ao livro que se intitula Espelho da Caridade. Mas antes disso, na página 29, tem carta do Beato Bernardo, Abade Claraval, ao Abade Eulredo. Tá certo? Tem duas cartas aí. Essa obra surge 20 anos após o início de Cisterna. Quer dizer, nós estamos na década de 20, né? 1120, mais ou menos. Cisterna, 1098. É uma época de crise, porque a essa altura os cistercienses já estão relativamente muito conhecidos e despertam, né, reações, a sua observância, a sua maneira de encarar a vida monástica. Da parte do monarquismo tradicional há uma certa apreensão, uma má vontade. Se eles são assim, novos, eles são melhores do que nós, né? Então nós é que somos errados. A gente pode entender, imaginar mais ou menos como as coisas se tenham passado, né? Essas questões humanas, essas rivalidades, etc., que existiram naquela época, existiram depois, existem hoje, enquanto homem e homem vão existir. Então, esse monarquismo tradicional é representado, quando nós falamos beneditinos, tem que lembrar bem, não estamos falando da ordem de São Bento, que não existia. Estamos falando do monarquismo que existia na Europa Ocidental antes dos cistercienses, inclusive Molé, né? Era um mosteiro que seguia a regra de São Bento, mas a ordem de São Bento não existia. Existia uma espécie de congregação monástica que era Cluny, e muitos mosteiros, mesmo que não participassem da congregação de Cluny, seguiam a observância cluniacense. Então, a crítica vai vir desse meio, não é? E também os cônegos, né? Os cônegos regulares que tinham costumes monásticos. Aí, de repente, vem os cistercienses com outro horário, com outros costumes, trabalho manual, austeridade muito acentuada. E a crítica, o foco da crítica, porque eles são muito austeros, então nós somos relaxados. A crítica não foi tão grosseira assim. A crítica é mais sofisticada. Isso vai aparecer na troca de cartas entre Pedro Abelardo e Pedro Venerável de Cluny e São Bernardo, mas não vamos ver isso aqui agora. O foco da crítica é esse tipo de observância. Essa austeridade contraria a caridade. Então, essa crítica é para dar um checkmate na observância cisterciense. Então, se você não vai viver a caridade,
não é mais cristão, não está seguindo o Evangelho, né? Vocês estão inventando uma coisa que é contra a caridade. Então vão acabar com esses mosteiros, porque eles não, né? Só não acham que é assim? Se não vive a caridade, tem que fechar, né, irmão? Tá bom. Mas aí vem a resposta. E qual é a resposta? São Bernardo percebeu, né? Foi sensível a essa crítica, porque era uma crítica, como disse, muito sutil, uma crítica difícil. Com muita austeridade seria impossível praticar a caridade. Mas São Bernardo, e aqui está o contexto do livro, é a grande tese do espelho da caridade e a tese também de São Bernardo, que soprou no ouvido de São Teoredo, é que, ao contrário, se não tem austeridade, não vai ter caridade, porque os vícios vão ser nutridos, o egoísmo, o individualismo. Né? Então ele fez o contrapé da crítica. O sofrimento, o trabalho com amor vão trazer a paz, a austeridade, a cruz e o repouso da alma. Olha, esse tema da paz é muito importante. Os que seguem a regra de São Bento, sempre, todos nós, né? É muito comum terminar com o Pax, né? Que é o lema, procura a paz e segue, né? Mas paz todo mundo quer ter, né, irmã? Ausência de problema, dificuldade, de irmão que me chateia, de irmã que me pesa, né? Que pisa no meu pé, né? Vou mandar esse pessoal embora, a gente vai ter a paz, né? Mas a paz aqui não é ausência de problemas, não, né? Porque já está vendo, né? Vai ter que tomar cruz, vai ter trabalho árduo, austeridades. A paz aqui vai ser fruto de uma pacificação da consciência. E essa pacificação da consciência está ligada ao amor. Quer dizer, o que nós podemos ter nessa vida, já que a perfeita felicidade da eternidade, então, a vida, o que nós podemos ter nessa vida é essa paz da paz da consciência, esse repouso da consciência, que permite a união com Deus tanto quanto é possível agora, enquanto nós estamos, né, não estamos confirmados em caridade. Sempre lembra daquele versículo de São João, né? Sabemos que veremos a Deus porque seremos semelhantes a Ele, né? Seremos tal como Ele é. Então, quanto mais você for semelhante a Deus, na pacificação, na caridade, mais você vai poder estar unido a Deus. Mas isso, é claro, essa união consumada não é dessa vida, porque nessa vida não se alcança a perfeição absoluta da caridade. Quando você estiver vendo a Deus, não é? Você fica confirmado em caridade, porque você vai viver só daquilo. Não é? Aquela caridade afinal, chega à perfeição em cada beato, cada santo. Então, aqui nós temos vocês podem pegar a página 31, a carta de São Bernardo. O item 4, quem é que vai precisar de um voluntário aí, o leitor, Padre Estevão aí acho que essa numeração do livro 1, quer dizer, da introdução, é padrão, né? O número 4 aí da carta de São Bernardo. Não tem? Tem? Mas só está com o texto espanhol, né? Quem está com o texto português aí? Irmão, João, só irmã, pode ler, número 4. Não me fazem medo nem as alturas íngremes dos montes, nem as asperezas dos penhascos, nem as profundidades dos vales, já que nestes dias os montes transpiram doçura, e das colinas escorrem leite e mel, e os vales se cobrem de trigo. Dia
dias nos quais se suga o mel da pedra e o óleo de uma rocha duríssima. E nos penhascos e nos montes pasta o rebanho do Senhor. Por isso, considero que, não com aquele teu martelo, tu consigas tirar daqueles penhascos algo que, com a perspicácia da tua inteligência, não terias encontrado nos baús dos mestres, e que algumas vezes no calor do meio-dia tu sintas na sombra das árvores aquilo que nunca terias aprendido nas escolas. Então, essa passagem aqui de São Bernardo repete cartas, né? E que São Bernardo diz o seguinte: as pessoas nas cartas, né, que não, mas esse mistério é muito rigoroso, etc. Ele diz que se vai encontrar doçura batendo na rocha, esse trabalho que ele pinta diz que os montes transpiram doçura, mas é preciso que essa rocha seja trabalhada, né, de maneira árdua. Então, isso tudo, de maneira imagética, está fazendo alusão a todo o trabalho, a dureza do trabalho ascético, né? E o mosteiro cisterciense, esses bosques, essas rochas, né? Esse aspecto, né, de encontrar a doçura na aspereza da rocha, é a escola cisterciense. Isso está oposto, a gente vê no finzinho, à escola, né? Aprender a espiritualidade nos arquivos, na biblioteca, na escola, na vida intelectual. Aqui se trata de uma experiência, e uma experiência que envolve esse sujar as mãos, se envolver numa vida de ascese. Então, guardar essa imagem aqui, a doçura e a aspereza da rocha. Não tem medo, né, dos montes, das asperezas, dos penhascos, porque eles transpiram doçura. São Bernardo vai falar também de uma compreensão pela experiência, não uma compreensão por um aprendizado intelectual.